Avante, Brasil! Eu não sei porque eu vejo o Brito, eu lembro do Odorico Paraguaçu da novela O Bem Amado. Alguém já te falou isso? Brito, seja bem-vindo. Você é uma pessoa articulada, fala bem, já tentou prefeitura quantas vezes? Duas? Duas. Papai tentou 3, hein? Acho que se na próxima talvez vai ser sua vez. E agora tá colocando o seu nome à disposição aí pelo Avante. Acho que é o primeiro político do Avante que a gente entrevista aqui. Aliás, Brito, eu queria dar uma informação importantíssima. E a Rádio Educadora hoje ela é uma das precursoras do jornalismo piracicabano. Estou muito preocupado que eu não vou conseguir entrevistar todo mundo. Tem tantos deputados de tantas cidades pedindo entrevista, mas o Brito vai entender e o juiz também eleitoral. Agora vocês estão num prazo que já acabaram as convenções e vocês têm um prazo até dia 16, me parece, para fazer o registro e tal. Não dá, é humanamente impossível, a gente não tem horário para receber todo mundo. O Mário Luiz de manhã está se desdobrando, o Alexandre Nedre, então eu vou pedir escusas aos nossos ouvintes. A gente talvez vai fazer mais essa semana e semana que vem algumas rodadas com algumas pessoas que eu queria ter agendado, mas não é culpa da Rádio Educadora, é o sistema. A gente não pode deixar divulgar pedido de voto, nem é essa a intenção. O que a gente queria é o que todo piracicabano já entendeu. A gente queria tentar eleger o maior número de deputados por Piracicaba, ou quiçá pela nossa região metropolitana, não é? O vereador Paulo Campos escreveu um artigo muito interessante dizendo que temos mais de 900 mil eleitores aptos na nossa mega região aqui, na região metropolitana, e eu torço muito, viu, Brito, independente de qualquer corrente, que os partidos políticos de Piracicaba tenham realmente seus representantes chegando na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Não vou nem dizer que é uma vergonha a gente não ter um deputado federal, porque eu acho que às vezes é consciência do povo, né? A gente fica falando aí, porque tal político é ladrão, outro é ladrão. Recebi hoje cedo uma mensagem. Nós, eleitores, é que às vezes elegemos aqueles que têm essa peste de ladrão. A gente tem que tentar renovar um pouco a política, trazer novos ares, e eu tenho a impressão que você está colocando o seu nome aí também para ver qual o projeto novo e poder representar nossa região. Tudo bem, Brito? Seja bem-vindo aos comentaristas. Boa tarde, Jairinho, boa tarde, Pedro, Marcílio, boa tarde, Valdir. Boa tarde. Boa tarde a você que está em casa nos ouvindo, acho que nos assistindo. Só uma correção, Odorico Paraguaçu é um nome popular, um nome de novela. O Bem Amado. Do Bem Amado. Eu me pareço com muita gente, porque eu me pareço com o povo. É verdade. Então eu pareço com japonês, eu pareço com sergipano, eu pareço, o pessoal às vezes fala com da revistinha lá da Mônica, como que é o nome dele? O Maurício de Souza. Maurício de Souza, com o Shaolin, com tudo. A única diferença que eu tenho de todos eles é que eu sou combatente, eu vou pra cima contra a corrupção, contra a malandragem dos políticos ladrões. Isso é que eu acho que você é parecido com o Odorico, no sentido que eu digo, mais a sua verve mas eu quero... de discurso. Você foi um candidato a prefeito que você saía com um trio elétrico na governador, eu me lembro, eu falei, mas o cara tá sozinho no trio elétrico com mais 2 pessoas, eu falei, esse cara tem que realmente... Aí outro dia me corrigindo, falei, Jairinho, ele não derrubou o ministro da Educação, ele tentou ajudar o ministro da Educação, você deu entrevistas para o Brasil inteiro. Eu queria que você também recuperasse para os ouvintes da Educadora o que de fato aconteceu ali e que realmente no final aqueles pastores lá acabaram pagando pato, os pastores acabaram sendo os culpados de tudo aquilo lá. O que você pode dizer para os nossos ouvintes? Bom, Brito? primeiro, Jair, eu quero lembrar do seu pai. Papai. Seu pai é um dos culpados por eu ter entrado na política de Piracicaba. Eu não sabia disso. Se você não lembra, em 2012, quando Dilma dos Santos era candidato e seu pai era vice, papai juntou eu vice. tinha uma empresa na Benjamin e eu fui lá e fiz um discurso de apoio na inauguração do comitê. Eu tenho a foto, teu pai, você, Zezinho Pereira. Que legal. Companhia eu lembrava muito dessa eleição, lembro. Então, a política em Piracicaba começou ali. Foi ajudando o Dilma e teu pai. O Dilma de candidato a prefeito, teu pai de vice, que foi uma pena. O Dilma era Partido Verde. Partido Verde, que foi uma pena não ter ganho, porque o teu pai realmente tem uma história
que todos nós temos que respeitar. Não é porque estou na tua frente, não. Sempre respeitei muito a história do teu pai, porque o teu pai teve uma vida inteira de voluntariado, de dedicação. E às vezes o bom político, aquele que é sério, acaba não sendo reconhecido, porque muitas vezes a população não estuda o projeto, não estuda a pessoa, não estuda a vida da pessoa. Foi uma pena naquele primeiro momento, mas o seu pai não partiu. A história dele ficou, então a vida dele está aí. Que agora bom. Mesmo eu estou aqui falando dele. Que bom que ele te inspirou, fico feliz com isso, agradeço. E você é uma pessoa... Quanto ao ministro, a pergunta que você fez, existe uma história que eu bato pesado faz tempo, eu luto bastante, que é a escola profissionalizante. Eu não sei se você sabe, mas Piracicaba, eu estudei muito Piracicaba, e Piracicaba, cada dia que passa, chega muita indústria. E hoje nós temos escola, que inclusive eu vou falar daqui a pouco, nós temos Instituto Federal de cursos profissionalizantes. ETEX, FATEX. Tal. Mas você pegar, está muito longe. Está lá próximo da rodovia, está ao lado da rodovia que vai para Limeira. E como é que você vai profissionalizar o jovem, tirar o jovem das drogas, ou para não ir para as drogas, é você profissionalizar ele. Vou citar um exemplo. Tem uma indústria, eu não vou citar o nome dela aqui, que ela contratou 500 funcionários há pouco tempo. 450 vieram de fora, a maioria de Suzano e Piracicaba com jovens desempregados. Piracicaba não era para ter nenhum desempregado. Aí você pega aí, hoje, na gestão do prefeito Luciano, tá bombando com o Júnior Guidotti ali na frente à indústria, bombando de empresa chegando. A gestão do prefeito Luciano vai ser a gestão que mais vai gerar emprego em Piracicaba, e que as empresas, mesmo com a crise que teve, faz muito investimento. O meu sonho era o quê? Descentralizar a escola profissionalizante com núcleos regionais. Tipo, porque o jovem trabalha até às 18, como é que ele corre lá na FATEC, lá no instituto? Se tiver no bairro dele, você vai incentivar ele a fazer. Então seria um núcleo profissionalizante de Santa Terezinha, para atender aquela região, um núcleo profissionalizante na Raposo Tavares, naquela região da Raposo, Tatuapé, para atender todo aquele pessoal, e um núcleo ali nos altos, ali próximo à Alvorada. Setorizar perto de onde ele vive. Descentralizar e levar próximo ao menino, mesmo porque uma passagem de ônibus custa caro e na maioria das vezes ganha um salário mínimo, não tem condição. Aí é que eu entro para me aproximar do Ministério, do MEC, para poder conseguir essa escola técnico profissionalizante. E aí eu fui abrindo caminhos, procurando caminhos até chegar ao Ministério. Fui me dedicando voluntariamente, eu quero ajudar, vamos lá e tal. A história dos pastores, quem assistiu, infelizmente, Jário, as pessoas lê o título ou escuta a chamada. E a chamada normalmente é sensacionalista. E não lê a notícia. O Brito o ministro não foi preso por conta minha. Eu, quando organizei o evento em Nova Odessa, no primeiro momento foi através desses pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos, tá? Que eu contei já toda a história. E em Nova Odessa eu percebi que eles eram malandros. Já estavam vendendo a Bíblia lá com folhas de ouro? Não houve Bíblia, houve lá uma doação, mas ele não linkou uma coisa a outra. O ministro só vem se for feita a doação. Não. Mas no período que se aproximava, eu percebi que existia uma malandragem terrível. O que eu fiz? Terminou o evento, eu tinha um outro que eu organizava, eu assumi o compromisso de organizar dois, um em Nova Odessa e outro em Monte Alto. E valeu a pena, e eu te explico por que valeu a pena. O de Monte Alto, eu cancelei no dia, falei, eu não quero mais o evento, vou encerrar esse aqui, não quero, e falei para a Vanessa, assessora do ministro. O ministro terminou às 18 horas, à noite teve um culto, ele foi pregar, eu fiquei lá fora e falei para a Vanessa, esses dois pastores vão derrubar o ministro. E ela falou, mas por quê? Eu falei, eu vi um monte de situação aqui que, pela minha visão política, vão derrubar o ministro, e pode prendê-lo, ponto. O ministro saiu, ela falou, alguém do MEC, funcionário público, pediu. Não, ninguém pediu nada. Por conta dos pastores. Terminou o evento. O ministro, na caminho, me ligou. Ela falou para ele, ele me ligou. Ele falou, viu, eu preciso falar com você. Você pode ir a Brasília? Como eu vou com o meu bolso, era voluntário, o dinheiro era do meu bolso, comprar uma passagem para o dia seguinte, para 2 dias, depois é muito caro. Falei, olha, eu posso, isso era dia 21 de agosto
de setembro, não, agosto. E eu me propus ir na segunda quinzena de setembro para dar tempo de comprar uma passagem barato e tal. E aí ele abriu uma agenda oficial e eu fui a Brasília. No dia 16 de setembro ele me recebeu. Quando eu entro na sala dele, tá ele, presidente do FNDE, que é o Marcelo Ponto, que eu já tenho uma amizade. Estava lá o atual ministro, que também é meu amigo, que é o Vitor Godoy. Ele era secretário executivo do Ministério e lá também tinha uma pessoa da CGU. E aí o todos ministro... esperando a minha conversa. Edivaldo Brito. Eu cheguei lá e falei pro ministro, falei, olha, ministro, esses pastores aí, ainda acho que o Gilmar Santos foi usado, porque o picareta de verdade é o Arilton. Então tinha um só que era picareta, o outro foi levando junto. Quando eu relatei tudo ao ministro, o ministro falou, olha, eu preciso tomar providência, porque senão eu vou cair mesmo e o duro, se eu não tomar providência eu vou prevaricar. Se eu instaurar um procedimento na CGU, você aceita depor? Ele falou, porque eu não tenho prova, eu escutei uma conversa aqui, outra ali, mas eu não tenho prova. E muitas pessoas se aproximam de um ministro de Estado. Como a gente tinha o depósito, o meu amigo Danilo, que foi a pessoa que fez a doação, automaticamente nós combinamos, faz a doação e declara. Faz a declaração de imposto de renda. Eu tinha guardado os recibos tal, e a nota da passagem, que até fizemos pela agência da Monte Alegre, os pagamentos vieram de pessoas que doaram tal. Nada de prefeitura, nada de poder público. E aí o ministro falou, só que eu não tenho prova. E isso vai acabar me prejudicando. Eu falei, as provas estão aqui. Eu não devo nada, tá aqui as provas. E aí se instaurou um procedimento da CGU por conta de decisão do próprio ministro. E o ministro só não ficou preso lá porque aquilo foi um negócio muito rápido. Porque ele tomou providências lá atrás. Então aí veio a CGU, foram 2 depoimentos, no depoimento da CGU a Polícia Federal estava. Enfim, eu tomei um susto quando o ministro foi preso, porque ele tomou providência e ele procurou se afastar. Mas, segundo ele me disse o seguinte, olha, eu vou ter que aturar ele um pouquinho, porque o pessoal da CGU orientou a não sair de perto deles rápido, porque eles precisam fazer a investigação. Esse foi os acontecimentos. Agora, o que ficou nessa imagem, Jairo? Essa imagem ficou como um negócio negativo, mas as pessoas não sabem o que foi positivo em tudo isso. Eu vou te falar. Tem um negócio, um código lá, um preenchimento de documento no FNDE, que todas as prefeituras, as secretarias municipais de educação têm que preencher 100%, são vários questionários, para poder assinar convênio. E se não preencher 100% aquilo lá, prestações de contas, de obras feitas, de coisas que já foi feito no município, se não tiver 100%, tiver 99%, não sai, merenda escolar não sai. O FNDE é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. Exatamente. Então agora, pasme você. Eu vou citar Piracicaba. Piracicaba, desde 2007 até 2021, não assinava um convênio com o FNDE, que é o controlador dos convênios e do dinheiro. Não, ministro. É o FNDE, que é uma autarquia. E Piracicaba, desde 2007, que não assinava um convênio porque não conseguia preencher todos aqueles questionários 100%. Aí, Nova Odessa, 2011, a maioria da cidade, 2011, que não estava assinando convênios. O que o ministro fazia? Pegava o gabinete dele, itinerante, com o FNDE, trazia 6 técnicos, montava uma sala como isso aqui, com os computadores, como foi o caso de Nova Odessa, recepcionava todos os secretários de educação. Ali eles orientavam, fazia a documentação e olha, várias cidades iam perder o convênio da merenda por não conseguir preencher. E aí os técnicos receberam em Nova Odessa, 74 municípios, regularizou. Ou seja, mais de 60 municípios não assinavam, no Brasil, não assinava convênio por falta de preencher essa documentação. Por exemplo, o cara fez uma prestação de contas lá em, Pedro, lá na obra da creche que foi feita em 2011. Por acaso faltou uma folhinha, um quesito, e aquilo ficou parado, e aquilo impedia. Então a vinda do ministro, o gabinete itinerante é uma coisa. O ministro, como cristão, pastor, pregava na cidade. Ele aproveitava para fazer o quê? Ele trabalhava o dia todo com os prefeitos e os secretários, e à noite, aí ele pregava no culto e ia embora para casa dele. Ou voltava para o ministério.
O ministro Milton Ribeiro foi um laranja, assim, foi um coitado, vamos dizer, que por inexperiência, Brasília é um problema muito sério. Brasília é o canal destruidor de reputação. Brasília é isso. Então vai lá o Jairinho, por exemplo, não está acostumado naquele negócio. Não se atém para algumas situações, porque ali é armação. Fora da lagoa. Mas deixa eu fazer uma pergunta de $1 milhão pro Brito, que eu tô controlando aqui, você tá vendo. Não, eu tô super controlado, porque eu tô entendendo a narrativa dele, eu até acredito na inocência do ministro Ribeiro. Eu estudei muito, eu vi muitos... Vai ser inocentado. Eu vi muitos discursos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Lá em Brasília é o que você falou realmente, é o Instituto Butantan, lá só tem cobra. O presidente Bolsonaro recebeu alguns evangélicos, você sabe que a bancada dos evangélicos vale muito para o presidente Bolsonaro, não tem problema nenhum nisso, não estou fazendo crítica nenhuma, e o Bolsonaro autorizou o ministro Milton Ribeiro a se entender com esses pastores e receber algumas orientações, não sei se é uma assessoria, o que é. Queria que você explicasse um pouquinho da onde que surgiram esses pastores, e esses pastores dois que você citou, o Gilmar Santos, o outro, tinham o beneplácito do presidente Bolsonaro. Teve isso, Brito? Não, eu não acompanhei essa história lá dentro, tá? Minha relação foi um primeiro momento, mantive um contato para chegar ao ministério, para trazer o gabinete itinerante, para me aproximar do ministério, do ministro. E vieram os dois pastores E aí a exigência que eu tive foi de eu fazer a apresentação do evento e a organização do evento, porque eu queria quebrar o protocolo e queria me aproximar do ministro para pedir a escola técnica para Piracicaba. Era o meu interesse, era só Calvário esse. do Edivaldo Brito, Pedro Marcílio. Agora, se o Bolsonaro recebia ou não recebia, eu não sei. O Bolsonaro tem um relacionamento, a esposa dele é cristã, tá certo? Eu não o considero Arilton Moura um pastor. Eu vejo ele como algumas pessoas que usam a Bíblia para se esconder atrás. Ele não é digno nem de ter o nome pastor, porque a nomenclatura pastor é muito séria, como séria, padre, é muito séria. Mas tem gente boa e gente ruim em todo lugar, em qualquer religião, em qualquer situação. E esse tráfico de influência que você tão bem citou que tem em Brasília, é o que talvez supostamente teve esse esquema de desvio de verba na educação. Estou aqui com vários sites abertos e o advogado do ex-ministro disse não ver motivo concreto na época, né, essa matéria de junho de 2022, para a prisão do então ministro Milton Ribeiro. Mediante propina, municípios indicados por pastores teriam prioridades na liberação de recursos. Aí a gente sabe tudo o que aconteceu, né, Pedro? Exatamente. Eu particularmente, eu acho que você denominou muito bem, Rivaldo, colocando ele como laranja, né? Mas a palavra que eu fiz não é laranja, foi ingênuo, era essa palavra que eu queria usar. Você deixou levar. Ingênuo. Então vamos colocar, apesar que eu acho que as duas cabem. Eu acho que ele foi laranja, até porque não existe inocência presumida, né? Eu acho que na verdade aí existe todo um processo, e você sabe disso. Brasília, você acabou de dizer, Brasília é esse moedor de carne, é o Butantan do Brasil, né? Só tem cobra criada lá. E ninguém entra sem saber como que são as regras. Eu acho que isso daqui em Brasília, e eu frequentei muito, tive muito acesso a vários deputados, senadores, enfim. Isso aí que existem sistemas, né? E ninguém entra de uma maneira inocente nesse processo. Todo mundo sabe como é que funciona, né? E sabe onde que estão as boas coisas e as coisas não tão boas. Né? Então, até aí eu acho que tem algum problema. Agora, sabe, Jairinho, o que me chama a atenção? Pelo que você colocou, você parece que teve uma atitude interessante, né? Onde que você foi até o ministro para fazer uma denúncia. Isso, né? Como ele tomou providências, para mim parou por ali. Exatamente. Pena que o presidente não teve essa mesma atitude quando aqueles dois irmãos, na época da vacina, levaram lá todas as provas e nada aconteceu. Agora, pena, né? Veja uma coisa, como é estranho. Por exemplo, o Arilton Moura, eu fui almoçar, ele falou, vou te levar para almoçar, porque eu tive o primeiro encontro com ele, foi através deles que eu quis chegar. Alguém me disse que eles tinham esse culto que fazia, que o gabinete itinerante, e eu falei, o canal é aqui, porque eu não tenho relacionamentos com deputados de São Paulo que tinham uma influência de trazer o ministro, né?
Então, aliás, eu tive até mais oportunidade do que outra. Você está dizendo uma coisa para mim muito importante, né? Que a gente não deveria misturar as coisas, né? Religião é uma coisa, política é outra. Sim, mas deixa eu te falar. Né? Aí o Arilton falou assim, eu vou te levar para almoçar na cozinheira do Lula, no restaurante. Como é que chama? Lembra lá o nome da mulher? Não, aí, não sei. Dona Zélia. É um restaurante de uma comida maravilhosa. Eu fui lá, era a cozinheira do Lula. E o que me causou muita estranheza e que eu fiquei antenado ainda mais foi quando ele diz assim, olha, eu tô aqui e eu sou uma instituição, qualquer presidente que chega aqui eu vou lidar bem. Mas o meu presidente chama-se Luiz Inácio Lula e ligou pro Lula, o Arilton, e dentro do ministério. Eu falei, isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom. Né? Então, o que a gente vê ali em Brasília, e que eu vi muito, porque eu frequentei e frequento os bastidores, é que Brasília não tem, vou dizer assim, 80% que estão entrando dentro dos ministérios, nos gabinetes de deputados e senadores, é tudo lobista. Uma malandragem terrível. E que quem quer ir para Brasília, nós temos vários deputados aqui em Piracicaba, candidatos a deputados, vários, e que eu acho que Piracicaba realmente tem que escolher um deles. É verdade. Um deles. Se achar que vai para lá, porque conhece a Câmara Municipal, conhece os bastidores da política de Brasília, pode se enroscar muito. Eu continuo dizendo, podem falar o que quiser. O ministro ali na frente será inocentado. Ele realmente é um homem puro, e eu digo para você, porque ele me tratava sem eu ser nada absolutamente nada, como ele tratava qualquer outra situação. O que acontece? Aqui, por exemplo, o prefeito, o Jairinho é prefeito. E nós sabemos disso, Jairinho. Alguém chega e fala, ô prefeito, precisava que você atendesse tal pessoa. Um vereador chega, um Brito chega, um Jairo chega. Isso é que mais acontece. Aí o prefeito chega e fala, educação, tá bom, Jairo, você é gente boa, trouxe o cara aqui, liga pro secretário da educação e fala, faz um favor pra mim, tem um fulano de tal aqui que o Jairo falou comigo, por favor, atenda aí. Isso é comum. É comum. Agora, o que não poderia ter acontecido é que ele foi usado. Agora, por que eu bato na tecla de que o ministro... Mas ele foi usado por quem? Pelo pastor. Porque o ministro, quando eu disse a ele, eu olhando no olho dele, eu senti o tamanho da decepção dele. Mas esses dois pastores, pelo que o senhor está me contando, está nos contando aqui, eles já eram pau-mandado. Pelo que eu tô vendo, o Arilton vem desde vários outros presidentes. Para mim, ele é um lobista que se passa por cristão. E Brito, pegando essa sua deixa aí de lobista, eu lhe pergunto, você esteve organizando, acho que foi até mestre de cerimônias, nesse evento, foi em Nova Odessa? Nova Odessa. Você recebeu quantos prefeitos lá, você lembra? 74. Algum desses prefeitos te chamou de lado e falou assim, Brito, um dos pastores aqui tá dizendo que eu preciso fazer um depósito de tal para uma igreja ou comprar 500 bíblias, tal. Nenhum deles lá já te deu indício de que o negócio tá... Não. Nem nada off, porque nada? Não, nada. Mesmo porque o ministro não veio para liberar verba para prefeito. O ministro veio trazer o gabinete itinerante técnico para a FDE receber os projetos. Para receber os secretários. Sabe o que? Essa história de que o ministro libera é conversa, é balela. Ele pode, você ter amizade com ele e ele chegar pro presidente do FNDE e falar, por favor, atenda esse. Já é uma demanda antiga. Porque hoje funciona assim, o FNDE é como se fosse um plano plurianual, sei lá, um plano diretor. Hoje o secretário, o prefeito do município, por exemplo, Luciano Almeida ganhou eleição. O secretário tem que colocar o que eles gostariam de assinar de convênio durante os 4 anos. Então eles colocam lá ônibus, prédio, isso, aquilo, tal, e de acordo com o orçamento da União, do Ministério da Educação, aí vai assinando os convênios. Merenda, vem cá, assina o convênio. Coloca lá. Só que os prefeitos não estavam conseguindo colocar exatamente por falta de preencher. Então, o meu interesse, como eu tenho amizade com o Leitinho, amizade com vários outros prefeitos, e eu senti os desesperos deles, eu falei, vou aproveitar, eu sou político. Eu possivelmente seja candidato. Na linguagem americana, o Brito tentou fazer um fast track. Fast track. Não é? Que é a via rápida, né? Você tentou conectar. Shortcut. Organizar a documentação. E aí as liberações na sequência e tal. Ô Brito, na hora que você me fala que 70 prefeitos? Acima a 74. 74 prefeitos. Elege um deputado federal brincando, né, Pedro? Pera um pouquinho só. 74 prefeitos com dúvida de preencher. O quê? Piracicaba tinha o cara que conhecia Bajas Negre,
O cara que era o gestor famoso que todos falam. O Barnes foi da FED de São Paulo. Foi. Da Educação de São Paulo. Desde 2007, a gestão dele não fazia, ou as outras que passaram, não assinavam um convênio. Por exemplo, Piracicaba tem falta de creche. Bastante. Tem creche com meio período. Piracicaba perdeu no mínimo uma creche por ano desde 2007. Até 2021 poderia ter tido 13 creches, Jairo. Puxa e vida. hoje poderia alguém estar dizendo, um deputado falar, vou liberar uma emenda para fazer creche, e o prefeito está dizendo, pelo amor de Deus, não me traz mais porque eu já consegui. E não conseguiu. É público. Pode entrar em qualquer lugar de Piracicaba, no Ministério da Educação. Veja se tinha um convênio assinado. Então, por outro lado, eu posso chegar à conclusão que nós tínhamos 74 secretários de educação literalmente inábeis. Não, a maioria é nova. Trocou de prefeito, colocou secretários novos. Os anteriores pagavam pau de grandes gestores e não conseguiram fazer isso. Pergunta pro prefeito Luciano quantas vezes eu estive no gabinete dele e falei, prefeito, Gabriel Ferrato não tá conseguindo, prefeito. Não tá conseguindo, prefeito. E aí foi até fazer 100%. Hoje Piracicaba está apta a receber convênios, assinar convênios de escolas novas, convênio de escola técnica. Agora, vamos deixar claro, eu não estava ali, quando você fala 74 prefeitos podem eleger um deputado, naquele momento, numa Odessa, o que eu estava era tentando uma aproximação. Eu fiz assim, eu vou trabalhar de graça primeiro para vocês, eu vou ser voluntário para vocês, para eu me aproximar, porque o meu sonho é conseguir a escola técnica profissionalizante com núcleos descentralizados nos bairros de Piracicaba. Contando com a cooperação de 74 depois. Não, tanto é que eu não vou nem pedir voto para 74, sou candidato a deputado, mas eu não fiz parceria com eles. Eu estava lá de verdade. O meu sonho ainda continua sendo, e para isso eu vou lutar muito, é que Piracicaba, eu gosto de Piracicaba. Piracicaba nasceram minhas netas, são 4 netas. Meu filho casou com piracicabana, minha filha com piracicabano, e Piracicaba eu vim em 94 como funcionário fundador do Grupo LEF, que emprega mais de 1.000 pessoas hoje. Então, eu finquei raiz em Piracicaba e hoje sou cidadão piracicabano, aonde a Câmara me deu um título de cidadão. Eu, de fato, gosto, e aqui é onde vai ficar meus restos mortais, em Piracicaba. O meu sonho continua sendo, e eu faria tudo de novo para eu conseguir uma escola profissionalizante aqui, para descentralizar para as periferias. Eu conheço comunidade, eu conheço quebrada, eu sei das dificuldades, eu sei do jovem. Eu fui para a Fundação Casa fazer trabalho voluntário com aquela juventude, eu recolhi na rua Noia, eu levei para clínicas e fui fazer motivacional, e eu estudei Piracicaba. Piracicaba é uma cidade pujante, Piracicaba é uma cidade que sobra emprego, mas tem gente desempregada. É importante. Esse é meu sonho. Então, se tivesse que passar pelo ministro A, ministro B, partido A, partido B, não interessa quem está lá, eu iria, faria tudo de novo. É importante, viu, ele ter realmente esse enfoque, porque hoje a pessoa não precisa ser vereador, deputado, às vezes um simples cidadão que tem uma informação, tem uma iniciativa. Eu acho que o empoderamento das ideias, isso é muito importante. O Brito é uma liderança, está no Partido Avante, já teve grandes embates políticos, depois nós vamos perguntar um pouquinho do lado político, e isso, Pedro, realmente é importante. E eu acho que o Brasil tem 5.570 municípios, o ministro não tem condições de estar vendo tudo a todos. Imagina que tem de prefeito que vai toda semana lá falar com o ministro, então é importante, eu vejo isso. Ô Mike, deixa eu ver só se eu coloco no ar aqui, eu não tenho condições de filtrar algumas mensagens de WhatsApp, deixa eu ver aqui, 12:14, eu recebi essa daqui, vamos ver. Oi, Caio, boa tarde, tudo jóia? Caio, é o seguinte, eu participei de uma reunião agora há pouco na prefeitura e a gente foi informado para avisar as pessoas que a gente pudesse avisar que houve essa noite um roubo numa das unidades da CPFL, onde foi roubado a arma dos seguranças, a colete à prova de balas e, o mais importante, roubaram 20 kits de uniforme da CPFL, colete, macacão, capacete e tal, tudo. E eles pediram para avisar as pessoas que a gente conhece que pode ser que esteja se planejando algum assalto, alguma coisa usando essas roupas. Então, assim, só lembrar sempre o pessoal que a CPFL trabalha do portão para fora. Elas nunca entram nas casas, elas sempre trabalham do portão para fora. E às vezes não precisa nem da ajuda do morador, do munícipe. Se você puder colocar isso nos grupos pro pessoal da Catedral poder disparar,
Tá certo? Obrigado, filho. Até mais. Então, a nossa ouvinte, a Maria Forte, nos compartilhou essa importante mensagem, que, aliás, todos nós que estamos aqui, Pedro Marcílio, Valdir Guimarães, já estamos carecas de saber que tem golpista com roupa de SEMAI, de CPFL, às vezes até de Congás, Correio. Então, fiquem... E a dica que o Jairinho Matos sempre fala, quando você agenda uma visita, é uma coisa, eles te respondem, marcam um horário lá, que nem eu recebi semana passada a Claro na minha casa, vão uniformizados, é uma coisa. Agora, aparecer de supetão, né, Pedro? Exatamente. Pra você, isso aí realmente é importante. Deixa eu ver aqui, Jairinho, não teria que pagar uma religação, questão da luz. Falei, sim, às vezes tem que pagar uma multa, depende de como foi o desligamento. Mike, deixa eu ver esse áudio aqui, 22 segundos, Mike. Boa tarde, comentarista. Aqui é o Júlio da Paulista. Viu? Queria que vocês anunciassem para mim aqui na rua Dom Manuel, 1550, na frente, uma buraqueira de um quarteirão. Por favor, avisa o SEMAI para nós. Passa moto empinando, tem bastante animaizinho, cachorro na rua, tá um perigo. Por favor. Vamos repassar para o SEMAI a utilidade pública da educadora. O Valdir, dá um destaque para a gente às 12h54 em 30 segundos. Depois temos um intervalo comercial, Valdirzão. Olha, eu tenho 3 destaques rapidinhos. À vontade. Jair. Pobreza atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil. Primeiro item. Puxa vida. Segundo item, isso aqui eu acho que é um pouquinho melhor. Começa hoje a venda das camisetas da seleção brasileira. Mas o povo não tem dinheiro, Valdir. Eu tô pra dando... comprar nem um pé de frango, você quer que compre a camisa da seleção brasileira? Eu tô dando a notícia, não tô mandando ninguém comprar. Eu tô dando a notícia. Valdir, eu fico revoltado. Quanto que vai custar essa amarelinha, Valdir? É uma nota preta. E tem gente Valdir. que compra, tem gente que compra. Claro, como é que é, Valdir? Agora veja, olha. Como é que é, olha aí, Pedro. Diga aí. A Caixa Econômica começa a pagar hoje o Vale Gás. Quer dizer, isso é bom. Amanhã, terça-feira, começa a pagar o Vale Gás. Amanhã, terça-feira. Famílias inscritas no Auxílio Brasil vão receber R$110 para comprar o botijão de gás. É melhor do que a seleção. 12h55, estamos aqui recebendo o Edivaldo Brito do Partido Avante nos comentaristas. Você manda sua pergunta pro 999-77.060. O Mike faz um intervalo e depois a gente vai falar sobre o relaxamento de cuidados, ajuda a explicar esse avanço desta varíola dos macacos. Ó, pessoal, Covid não terminou, essa varíola dos macacos está vindo com rapidez, a gente vai saber depois do intervalo, são 2 minutos. ZYK 533 Ondas Médias 1060. Esta é a Rádio Educadora de Piracicaba Limitada. Educadora, emissora da organização Jairo Matos. Fique ligado, fique ligado. 1060 Educadora. Aqui na Educadora você tem voz e vez. Minuto Mirante. Você sabia que o óleo de cozinha usado, aquele que sobrou de alguma fritura ou do preparo de uma receita, tem destino correto? Tem sim, e não é o ralo da pia. A importância do descarte correto é tema de frequentes campanhas da Mirante, através do programa De Olho no Óleo, realizado pela área de responsabilidade social. A partir deste mês, a Mirante está disponibilizando coletores de óleo usado em condomínios da cidade. Dessa forma, aumentamos a conscientização sobre a preservação do meio ambiente. A natureza agradece. Você ouviu Minuto Mirante. Na cooperativa Coplacana, você encontra todas as ferramentas motorizadas Steel para facilitar o seu dia a dia de trabalho ou até mesmo de cuidado e limpeza da sua propriedade. Temos orgulho de quem faz do campo a sua vida, de quem planta, cuida e colhe para fazer o país crescer. E para apoiar o seu trabalho, você pode contar conosco. Visite a cooperativa e saiba mais sobre os produtos da Steel. Estamos juntos de quem faz o agro. Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral.
Há 90 anos pela democracia. Arraiá no Parque 1º de Maio, sábado 13 de agosto, das 13 às 21 horas, no Varejão do bairro da Rua Leuzildo Salvani, 671. Adquira um kit com um pastel, um cuscuz, um espetinho e um refrigerante ou uma cerveja por apenas R$30. Os kits podem ser comprados antecipadamente na Pastoral Social da Igreja dos Frades, na Rua Alferes José Caetano, número 2107, apenas de terça a sexta-feira, das 8 às 11 horas da manhã, ou então no dia da festa no local. Participe! Renda para arrecadação de alimentos em prol das famílias carentes assistidas pelos vicentinos. Parabéns pra você, nessa data querida, Piracicaba, nossa terra, nossa vida. Parabéns pra você, muitas felicidades. Sou de Piracicaba, tenho muito orgulho da minha cidade. Sou de Piracicaba, tenho muito orgulho da minha cidade. Piracicaba, 255 anos. Prefeitura Municipal, trabalho sério. Cicobi Cocrê apresenta. Alô, amigos de Piracicaba ligados na Jovem Pan. Aqui fala Kleber Harrison da banda Beatles One. Dia 13 de agosto, sábado, estaremos vivendo juntos uma noite com os Beatles. Um ingresso, 2 shows. Fala galera, nós somos a banda Runaway Bon Jovi Cover. Nós vamos ter a oportunidade de abrir os trabalhos com uma das maiores bandas cover de Beatles, a The Beatles One. Vendas online, ticket.com.br. Realização Felipe Bragion. Informações 997389260. Vamos reviver bons sonhos e dançar muito. Até lá, um abraço. Promoção Educadora Piracicaba. Comentaristas é coisa nossa. São 13 horas em ponto nos comentaristas da Educadora, segunda-feira, 8/8/2022. Vamos perguntar aqui para nossa secretária virtual, vamos ver se ela não vai me trair. Alexa, quantos dias para 2 de outubro? Domingo, 2 de outubro de 2022 é em 55 dias. Opa, 5.5. A minha idade, hein, Pedrão? Quase 2 meses. Quase 2 meses. Agora vamos ver se ela vai me trair. Vamos lá. Alexa, quantos dias faltam para a Copa do Mundo do Catar? Ela vai errar. A Copa do Mundo FIFA começará em 105 dias. Em 21 de novembro de 2022. É isso aí. Vai ter um aumento de salário, essa secretária aqui. Não reclama salário, dia de trabalho. E ela é bonita, hein? Ela é linda, né? Ela é bonita. Não existe mulher feia. Opa. Aliás, eu quero aproveitar o Brito, que ele tem um trânsito político muito bom. Pegaram o Jô Soares agora, que faleceu, que eu achei um gênio, uma pessoa magnífica, humorista, e dispararam um monte de áudio que ele estava recebendo o troféu imprensa. E ele fez uma crítica à Rede Globo que eu até dou razão para o Jô criticar a Rede Globo, porque a Rede Globo ela é poderosíssima, né? A Rede Globo ela é muito poderosa. E na época o Jô saiu da Globo, foi pro SBT, a Globo, claro, tem as armas dela aí. Você lembra que ele começou a fazer o programa de entrevista, ela lançou o Tela Quente para combater. Jô 11h30. Jô 11h30 no SBT e o Tela Quente na Globo para concorrer. Aí a Globo fez uma coisa realmente que ela não precisava do poder dela. Ela bloqueou todo e qualquer evento que o Jô fazia muitos shows, não é? No Scala, no Rio de Janeiro e tal, a Globo não deixava divulgar o Jô, porque ele estava em outra televisão. É um ciúminho, às vezes, meio, né? E até os artistas que trabalhavam com o Jô, a Globo travava. Lembra do Taborda, Eliezer Mota? Sim. Travou também. Agora, Brito, Valdir, Pedro, Geninho e amigos da Mas Educadora. quando ele morreu, a Globo teceu os maiores elogios ao Jô. Não, tanto é que depois ele voltou pra Globo. Então, ele entrevistou. Mas deixa eu te falar. Né? Agora eu vou fazer o arremate, vocês vão entender por que eu tô fazendo todo esse apanhado. Porque agora eles estão tentando jogar o Jô contra a Rede Globo, meio em favor do Bolsonaro, que a Globo não é isso. Aí o cara assina, ela tá vendo a Globo.
Poxa, o Brasil já está dividido. Eu tô torcendo, Brito, para vir logo essa eleição, acabar logo, ganhe quem ganhe. Inclusive, eu tenho falado para as pessoas, olha, se eu não for votar nessa polarização, tô mais para Simone do que para Ciro. E tá crescendo, ela pegou uma... Todos são bons candidatos. Você concorda comigo? Primeiro turno, você vota com a convicção, você vota com o coração, você vota firme naquela proposta do candidato. E segundo turno, você tem menos opções, 2, aí você vota um pouco pela conveniência. Ó. Por exemplo, eu vou te perguntar, que time você torce em São Paulo? 15 de Piracicaba. Tá ótimo. Essa pergunta é de resposta de político. Não, meu filho... Exatamente. Você fala que você é corintiano. Não, mas não é. Se você fala que você é corintiano, vai ter São Paulo e Palmeiras, pra quem você torceria? Meu filho é corintiano e minha filha é palmeirense. Então e você é o quê? Ele é político. Fora o 15, o que você é? Falar nisso, Jairinho, o presidente recebeu uma vaia ontem lá no Allianz. Então, o negócio foi sério. Não, se o Palmeiras jogar com o Corinthians, eu não sou, eu torço pros meus filhos. Eu tô sabendo que o seu partido esse é um bom político, esse é um bom político. O seu partido apoia quem em nível federal hoje? Vamos lá. Eu quero saber quem o senhor apoia. Eu vou dizer. Porque você é um político de palavra e de posições, você não foge da raia. Eu não fico em cima do muro nunca. Eu sempre assumo. Não, eu assumo uma posição. O Avante em si lançaria o Janones. O Janones roeu a corda e saiu fora. Se ajeitou lá com o PT. O partido possivelmente vai liberar, né, a conversa de liberar todo mundo para cada um escolher o seu candidato. Meu candidato não era o Janone, eu só permaneci no Avante, ia sair do Avante para outros partidos, porque eles me deram a liberdade, eu gosto do Avante por isso, a liberdade de escolha. Eu sou Bolsonaro, eu voto Bolsonaro e voto Tarcísio. No dia que Janone decidiu apoiar e deixar a candidatura, eu coloquei a minha candidatura à disposição e disse que eu não o acompanharia. Então, deixa a candidatura, eu não tenho sede de poder. Eu tenho projetos, trabalho, debater projetos. Portanto, mas o Janone, então, acabou se alinhando ao Lula. Ao Lula. Ele abriu mão, tá agora. Será que o Janone desistindo transfere tudo pro Lula? Será que ele vai fazer campanha? Será que o Janone, por exemplo, vai conseguir incorporar algumas propostas dele com o Lula? Agora, vamos deixar claro uma coisa. Porque o Lula tá louco pra ganhar o primeiro turno, hein? Veja bem, eu não gosto dessas disputas de ideologia que um mata outro, que um faz isso, que o outro faz aquilo. Eu também detesto. Você não vê nas redes sociais e tal. Eu vou lhe dizer por que eu voto o Bolsonaro. Como eu disse pra você, eu frequento os corredores, agora não tanto, mas frequentei muitos corredores de Brasília e o que eu escutava desses lobistas, desse povo todo era: Bolsonaro precisa perder a eleição porque tá difícil ganhar dinheiro aqui. E eu via que no passado havia um negócio, não tô dizendo, cortou, não é difícil. É difícil você quebrar a corrupção. O que a gente vai? A gente vai lutando para não aumentar o que tá, para diminuir, para não, porque é um negócio ridículo, é um negócio feio. É um poder paralelo. A corrupção. E é poderosíssimo. Não, a corrupção do país está enraizada em todos os lados, em todos os cantos. É um negócio de maluco, e aí você pensa que alguém é honesto, quando você troca ideia com ele, você acaba percebendo que se sobrar uma oportunidadezinha, ele vai entrar. Mas, Brito, vamos supor que você tá lá em Brasília, tudo bem. Aí você vai fazer um projeto de lei para mitigar isso daí, controlar. Mas como você acabou de falar, tá enraizado, tem poder paralelo no Rio de Janeiro. Como na prática fazer isso? Ontem eu gostei do debate da Band, porque eles bateram em 2 teclas. E você falou muito bem já, o Pedro. Educação e emprego. Sabe o que o brasileiro quer hoje? Ele quer educação e emprego. Se ele não tem uma educação de base, o Brasil tem que atualizar um pouquinho todo esse aparato de ensinar. Fórmula de Bhaskara, poucos vão usar essa fórmula de Bhaskara. Precisa investir na parte técnica, nas ETECs, quem já vai ter um emprego, quem vai, por exemplo, ter um curso já de computador, que é uma coisa que vai chegar lá. E o Brasil, Pedro, infelizmente, tem para ocupar emprego. Não sei, um amigo meu falou: Jairinho, tem 400 mil empregos de TI no Brasil hoje, mas não tem gente apta a ocupar esses cargos por falta de formação. Exato. É isso. Jairinho, primeiro, há muito tempo, até porque, você sabe, eu tenho tive uma convivência muito forte com os Estados Unidos. Então, a primeira maneira de você diminuir ou controlar esse processo de corrupção é você instituir a profissão de lobista. Sim.
Eu sou a favor. É a primeira coisa que você faz. Eu sou a favor. Os Estados Unidos exatamente. É tipo assim, vamos legalizar a maconha para efeitos terapêuticos. Nos Estados Unidos existem escritórios gigantes de lobby. De arma, tudo, um monte de coisa. Tudo, bebida, tudo. Então, a primeira maneira não vou dizer que você vai acabar com a corrupção, né? Até porque nos Estados Unidos também tem corrupção. Você vai dar publicidade e vai tirar do ostracismo. Você vai administrar. É aquela história que eu não entendo o brasileiro. Para mim os objetivos são outros, né? Assim, o jogo do bicho é proibido. Todo mundo joga. Todo mundo joga. E paga mais com celeridade do que outras loterias. O Pedro falou algo aí que eu achei muito interessante e eu me lembrei de uma situação. Por exemplo, você vai acabar com a corrupção? Não vai. Mas o Pedro falou duas coisas importantes. Prepara tecnicamente o profissional e dá educação para ele e dá emprego. Mas me permita só fazer um comentário, por falar pré-candidato. Candidato já, né? Podemos chamar de candidato? Como é que chama? É candidato aprovado em convenção só. Então tá bom. Mas é o seguinte, faça a coisa correta. Na minha opinião. E aí, se você me permitir, eu acho que eu devo ser um pouquinho mais velho que você. Não é nada, acho que pensa meio igual ali. Não precisa entregar também, né, Valdir? Vocês estão perto dos 60, vai. A franjinha eu já passei dos 50. A franjinha entregou. Eu tô entrando nos 70, né? Então, é o seguinte. É formal? Tá no formal? Tô no formal. Conformado. Conformado. Faça um levantamento. Se você tem essa bandeira de trazer essa riqueza de capacitação para Piracicaba, faça um levantamento da demanda. Porque, assim, é o tipo do discurso... É grande. Não, eu sei que é grande, mas qual demanda? Demanda pelo quê? O Jairinho acabou de falar, nós tivemos aqui semana passada a entrevista do professor Ofir, diretor do Senai, tudo, que é muito interessante, né? A gente ouve 400 mil vagas de programadores no Brasil, né? Assim, provavelmente aqui em Piracicaba uma parcela dessa demanda ou dessa necessidade existe. Tá? Qual é o curso que não adianta você fazer um curso? Vou te falar de fresa. Curso. Instituto Federal. Não adianta você Tecnologia. Tem fila de espera. Sai tudo empregado já. Não. Já tem fila de espera de empresa para pegar o aluno como estagiário. Antes ele começar a se formar. Agora, Tá bom, mas qual é a demanda de Piracicaba? Espera um pouco, deixa eu só dizer um negócio. A gente tava numa linha, eu não quero perder ela. Eu sou meio esquecido, tô meio velhinho, meio coroa. Nós falamos de corrupção em Brasília. O erro de Piracicaba é não eleger deputados. Eu vou dizer por quê, Jairo. Com 188 mil eleitores, tinha 3 deputados. Tami, Machado e... Adilson. Mas nós João Herman. Mas nós elegemos aqui Eduardo Bolsonaro. Pois é. Pois é. Não, mas vamos lá. Pois é, vamos né, lá. doutor? Ele tá falando eu tô dizendo de pessoas da cidade, das pessoas que moram aqui. O que acontece? Nós vamos lá fazer projetos, votar projetos, fiscalizar governo e tudo, mas eu vou te falar qual é meu objetivo de querer ser. Nós temos que fazer... A corrupção, dificilmente você vai ter um controle. Só se Deus acender o pavio e mandar tacar fogo em tudo. Do contrário, você vai combatendo. Mas vamos combater no nosso município e vamos ajudar o nosso município e preparar a nossa juventude. Porque com a educação, automaticamente, as pessoas não entendem de política, as pessoas acham que toda política é tudo ladrão e não é. Tem gente boa também, não é? Não muito, mas tem. Então o que acontece? Brito. Por que Brito quer ser candidato a deputado? Primeiro, o meu partido elege o federal, vai eleger 2 deputados federais com a possibilidade do terceiro. A quantidade de voto para eleger o primeiro do Avante é 60 mil votos. Por quê? Porque não tem figurão. É igual eu fiz aqui em Piracicaba. Preparei um partido para eleger um vereador. Gustavo Pompeu é o vereador com pouco voto, né? Porque fizemos coeficiente. 60 mil votos. Tá bom. Aí, qual é a bandeira do Brito? Por que o Brito quer ser deputado? Porque vai ficar lá na tribuna fazendo discurso e apresentando fotografia, live ao vivo? Eu não. Eu vou me implantar dentro dos ministérios e ver o que precisa. Vamos lá, Piracicaba. Eu já falei da escola profissionalizante. Como pode uma cidade com 500 mil de habitantes
amigo. Não tem um centro de diagnóstico do município com aparelhos de tomografia, ressonância. Uma ressonância custa aí 3 milhões de reais. Não tem um centro de diagnóstico. É um exemplo. Quer ver outra situação? Enchentes da 31 de março. Todos os ministérios têm verba. Rio de Janeiro, cai uma barreira, já libera logo a verba. É a mesma coisa da 31 de março e da Armando Salles. Mas nós sabemos. Espera um pouquinho, amigo. Espera um pouquinho. Se tem deputado aqui, o deputado só de emendas obrigatórias, aquela que o presidente ou o prefeito precisa cumprir, dá 100 milhões de reais nos 4 anos do mandato. O que o deputado tem que fazer? Direcionar para o município. Eu não vou correr num monte de lugar, eu preciso chegar lá. Piracicaba talvez não faça alguém chegar, como pode fazer 2 chegar. Mas eu fui trabalhar outros locais. Mas o meu foco é Piracicaba e os locais que eu fui. Por exemplo, eu tenho 4 comunidades fechadas comigo na Grande São Paulo. Negão da Império e outras lideranças lá. Eu tenho o berço político meu, que foi Barra Bonita, com 21 anos, e toda aquela região, trabalhando pesado lá. Há a possibilidade, sim, de fazer acima de 60 mil votos e se eleger. Eu vou falar para você, meu foco, 80% do suor do trabalho chegando lá é Piracicaba e com projeto. Eu não vou ficar com nhenhenhen, com mimimi. Corre um monte de cidade, não. Vamos cuidar da nossa, que ela continua mantendo, e esse pessoal de fora que está me ajudando. Portanto, 100 milhões de reais dá para você encaminhar emendas que custa 38 milhões para você resolver o problema da 31 de março e da Armando Salles. Eu tenho um projeto para isso e eu sei que dá, e eu disse isso quando fui candidato a prefeito. As escolas para os núcleos, nós temos aqui as escolas municipais, nós temos ali a COTIP, nós temos o Instituto Federal e o deputado. Você sabe que o deputado tem influência, o deputado pode muito e o deputado pode negociar. Chega lá, ministro, você quer meu voto aqui nos seus projetos? Tá bom, mas você libera lá 3 núcleos do Instituto Federal. Um pro Alvorada, outro pro Santa Terezinha e outro para Raposo Tavares para preparar o pessoal. Fora Fechou. as emendas, hein, Fora deputado, as emendas. Hein, deputado federal. Buscar isso dos 20 ministérios. milhões por ano. A enchente ali tem ministério com verba pro Brasil inteiro aprovado para casos emergenciais. Ou resolve o problema da 31 de março e do problema da enchente, ou vai acontecer coisas seríssimas ali. Um deputado pode muito entrar no ministério e buscar verba além, Jairinho, das emendas. Claro. É só negociar o voto. Você vai negociar. Não, a minha negociação com ministérios, caso eu chegue, vai ser em troca de dinheiro e convênios para resolver os problemas da minha cidade. Mas a influência da cidade muda, né, Brito? Imagine eu, cheguei sem ser nada. Eu cheguei ao Ministério da Educação, imagine eu, com mandato de deputado. Você e Pedro citaram que Piracicaba chegou a ter 3. Você lembrou bem, João Herman, Machado. Tami e Machado. O Machado era PT, João Herman era, nossa, não vou lembrar o partido, acho que era MDB na época, depois mudou. E o Tami, na época, PSDB... Com 188 mil eleitores. 188. Agora 307 mil... E não tem um deputado. E Piracicaba corre... Aí ele falou... E dividir de novo a torta. Aí ele falou, não, aí veio o Eduardo tal. Mas quem é o culpado de dar o voto para fora é o povo. Depois, Janaína Pascoal, aí você pega Joyce, não sei das quantas, tal. Ó... Você falou do Eduardo. O Eduardo fez 20 e tantos votos, o outro fez 20 e poucos mil, o outro já deu 60. Elegia o Brito no Avante. Essa consciência a população precisa ter. Não. Se não for o Brito, tem o Rota, tem o... Isso que é legal. Tem um monte, tem 14 candidatos a deputados federais em Piracicaba. Porque cada partido tem um candidato a deputado, né? Tem. Mike, são 13 e 17. Coloca só a trilhinha aí só pra gente... Tem algumas pessoas aqui. Parabéns, senhor Brito, um homem bom, um homem digno. Neide, que ama o Joaquim e a Lorena. Não sei se é Neide. Meus cachorros. Acho Joaquim, que agora temos em quem confiar. Mandar um beijão aqui pra nossa ouvinte, a dona Neide Mairene. A dona Neide, da Vila Resende, essa senhora. Ela aqui. Ó, tem uma dúvida aqui de um ouvinte sobre... negócio de vacinação. Já mandei para nossa querida vereadora Alessandra Bellucci, que é a questão, Jairinho,
Gostaria de saber por qual motivo não estão dando vacina da raiva para cães e gatos nos bairros, sendo que a pandemia já está controlada. E agora que a pandemia está no controle, como é que fica? Estamos aguardando a posição da zoonose. A vereadora respondeu no meu WhatsApp particular: Jairinho, a raiva está controlada, o estado suspendeu as campanhas em massa. Caso o ouvinte tenha animais que tenham tido contato com morcegos, se dirigir ao CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonose, que serão vacinados. Apenas as campanhas foram suspensas, mas na CCZ tem vacina. Essa é a orientação da vereadora Alessandra Bellucci. Deixa eu me ver aqui, falou aqui, eu acho que estamos listos. Sou fã do Brito, tô bem comprido, precisamos dele. Muito bem. Mike, eu tô devendo aqui para nossa querida audiência essa matéria número 3, da varíola dos macacos. Eu tô preocupado. Aliás, eu tô preocupado com duas coisas. Uma delas me entristece muito. O Geninho tá aqui, é um grande líder da juventude do futebol. Ainda estão fazendo aqueles gestos de macaco nos estádios e até no exterior. Já estou vendo algumas notícias aqui no Brasil. Isso aí é crime inafiançável, uma multa enorme. Os argentinos vêm aqui e acham que eles são acima da lei e da ordem. Então, Mike, coloca no ar agora sobre a doença, a varíola dos macacos. Não pode relaxar. Em que o mundo se recupera dos efeitos da circulação do SARS-CoV-2, o vírus responsável pela Covid, outro vírus desconhecido para boa parte do planeta, ganhou espaço. O monkeypox, causador da varíola dos macacos, que já era conhecido em parte da África desde os anos 70, avançou para os demais continentes. A ciência ainda procura uma resposta precisa que explique essa expansão, mas no campo das hipóteses, já existe consenso relacionado ao aumento da circulação de pessoas tão logo as medidas de isolamento foram relaxadas. É o que afirma o médico infectologista José Davi Urbaez, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Houve uma decretação no mundo de finalização de um momento de restrição, que é a pandemia que ainda existe e que se caracteriza por movimentos de grande número de pessoas em viagens numa situação que, de alguma forma, tende ou quer reparar os 2 anos de restrição. Então, movimentos muito intensos de grande número de pessoas. A doença nunca deixou de existir desde os primeiros registros. Nos últimos anos, com mais pessoas nas regiões onde ela é endêmica, o vírus passou a ser exportado para outras localidades. Esse processo foi acelerado ao acompanhar o fim das restrições sanitárias da Covid. Para o médico, a principal consequência disso é o aparecimento de outras doenças infecciosas que sigam o mesmo padrão de expansão, como é o caso da varíola dos macacos. Ao invés de nós incorporarmos dentro dessa escala de poder mudanças óbvias dentro das diretrizes para as pessoas, o que se fez foi totalmente o contrário. Acabou a pandemia, é para nós voltarmos ao que era antes, o que é absurdo, porque isso não existe depois da instalação de um evento tão tremendo como a pandemia. A vida não volta a ser como era antes. Ficar atento aos sintomas e buscar a avaliação médica, caso eles apareçam, é a primeira recomendação para evitar situações mais graves. Qualquer lesão que comece com uma pequena vermelhidão e evolua para uma placa, tenha líquido, forme ferida e crostas pelo corpo, pode ser varíola dos macacos. No Brasil, são mais de 2.000 casos confirmados. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Previsão do tempo. Previsão de tempo para o estado de São Paulo. Uma frente fria foi localizada no estado de São Paulo e essa frente fria provocará chuvas principalmente desde Ilha Solteira até o litoral, altura de Santos. Toda essa região, durante o dia, há previsão de chuvas fracas a moderadas. Como consequência, as temperaturas
não vão subir muito. A maioria dos lugares estarão em declínio, como em Presidente Prudente, São José dos Campos e São Paulo, onde a previsão de temperatura máxima é de 20 graus Celsius. Botucatu, Rio Claro e São José do Rio Preto, 21 graus. Campinas e Sorocaba, 22. Assis, Marília, 23. Bauru, Ourinhos, Piracicaba, Ribeirão Preto e Tupã, 24 graus Celsius. Eu sou José Carlos Figueiredo para o Pod Tempo Unesp. Podcast Unesp. Confira agora a temperatura. Educadora. 21 graus. Comentaristas da Educadora. Aqui você tem voz e vez. Ô Pedro Marcílio, eu vou pedir pro nosso querido Mike colocar a vinheta Eleições 2022. O Lula, inclusive, foi o 8º candidato a assinar a Carta pela Democracia, que vai haver esse manifesto lá. Mike, 13h24 agora. Eleições Educadora. Eu tô falando que essa eleição vai ser decidida em segundo turno, cabeça a cabeça. Não é que nem o meu Palmeiras, que já tá uns 4, 5 pontos na frente do Corinthians. Você entendeu? É ponto corrido diferente. Você tem os dados aí da última pesquisa, Pedrão? É o Banco BTG quem pagou? O BTG, através do Instituto FSB, que eu conheço, já trabalhei com eles. Eles são uma das maiores assessorias de imprensa do Brasil. FSB, tá? Comunicação? Exatamente. Tá bom. Exatamente. O que deu essa... Essa pesquisa acabou de ser divulgada hoje. O Lula lidera com 41% contra 34% do Bolsonaro. Espera um pouquinho. 41 Lula e Bolsonaro 34. Exatamente. Agora vamos, Mike, cadê aquela vinhetinha que eu gosto quando você dispara aqui, ó, Mike, ó, Mike, ó. Olha aqui, Mike. Lula oscilou 3 pontos para baixo em 2 semanas e estacionou em 41. E Bolsonaro subiu 3 pontos e foi a 34. Alexa, fique vendo. Alexa, quanto é 41 menos 34? 41 menos 34 é igual a 7. Eu gosto de chamar Alexa porque às vezes minha cabeça falta pino. Tá 7 pontos, Pedro. Isso aí é quase empate técnico, Pedro. Mais ou menos. É uma diferença considerável. Para 156 milhões de votos mas... mas e daí? Essa pesquisa ainda, o Janones, ele pontua. Tá com 2%. O Janones sozinho, ele tem mais seguidor nas redes sociais do que todos os outros candidatos juntos. Não é isso, Brito? É verdade. O cara é fogo. Ele se notabilizou na época dos caminhoneiros, não foi? Foi, exatamente. Foi quando ele apareceu, teve mais destaque, né? Então, só repetindo aqui, só pra gente colocar os principais, Sairinho, o Lula do PT deu 41%, Jair Bolsonaro do PL 34%, Ciro Gomes aparece com 7%, esse não sai, né? Fica, é o enceradeira, só fica girando, infelizmente, em torno desses 7, 8%. A Simone Tebet com 3% do MDB e o André Janones com 2%. Depois, aí você tem o Zé Maria Emael, o Pablo Marçal, tudo com 1%. Enfim, ainda você tem um número de nulos e brancos na ordem de 7%. Agora, Jairinho, aquela que você gosta, que é a... Eu gosto daquela que é quando você não... mostra os candidatos para eleitor. É a chamada resposta espontânea. Como é que está? Não estimulada. Você não sabe. Para quem você vai votar para presidente? Exatamente. Como o Lula é que tá? tem 38%, Jair Bolsonaro 31%, Ciro Gomes com 3% e a Simone Tebet com 1%. Aqui não aparece o Janones. Então faz sentido isso, até porque a Simone Tebet, independente de qualquer coisa, ela ganhou notoriedade na época da CPMI. Pelo menos o som do nome dela é lembrado, né? Ela foi na CPMI.
CPI, você falou CPMI. Nossa, é aquele imposto, bicho, é tanta sigla nesse país. Você tá perdoado. Agora, Pedrão, você tem aí o second round, o segundo turno. Sim, segundo turno. Vamos lá, pesquisa que saiu ontem, né, Pedro? Segundo turno, saiu hoje. Saiu hoje cedo? Vamos lá. O primeiro cenário, nós temos com Lula com 51% e Jair Bolsonaro com 39%. 51 a 39? Exatamente. Aí o Lula com Ciro Gomes. Aí o Lula dá 47%, Ciro Gomes 32%. Eu acho menos provável isso daí, né? Com a Simone Tebet também, que eu acho que é bem pouco provável, Lula com 50% e Simone Tebet com 99%. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Segundo turno, Lula 51, Bolsonaro 37. Mas tem... Aqui em Piracicaba, nós estamos aqui à frente de um candidatíssimo a prefeito de Piracicaba naquele ano. Não, já Barjas foi, fez. Não, naquele ano. O Barjas 2020. fez 56 primeiro turno, Luciano 25. O que aconteceu no segundo turno? Luciano fez mais que Barjas Neto. Sim. É difícil a gente dizer hoje se esse prognóstico tá bom. É uma outra eleição segundo turno. Eu acho assim, o Lula tem grandes chances, vai ser muito em cima de propostas. Eu não sou candidato a nada, mas eu acho que seria muito interessante já nesse segundo turno o Lula e o Bolsonaro falarem um pouco do futuro ministro da Economia. É assim que funciona, né, Brito? Angariar voto. Olha, agora... é cada palavra que você fala, você analisar. Jário, me permita uma coisa. Desde o começo aqui da entrevista, eu vi assim, tipo, tá ruim. Tá tudo ruim. Eu presto atenção porque eu venho da iniciativa privada. Eu fui diretor comercial de vendas nacional. Mas tem muita gente ganhando muito. Então eu vou também te falar. O mercado está aquecido. Só essa semana eu fui 3 dias em São Paulo. Você nota quando está aquecido a quantidade de caminhão que tem na pista. O pessoal está reclamando de crise, pega Castelo Branco. Tá faltando peça para montar automóvel, porque se tivesse, vendia. Então, é um negócio de que depois da Covid, parece que nada presta, nada funciona. Vou citar um exemplo para encerrar. Sim. Não sei se é isso que vocês já vão fazer, mas eu vou citar um exemplo. Sim. Você escuta aí nego falar, Luciano não tá fazendo nada. O Luciano chegou, há um exemplo. Ele está iniciando a reforma de 124 escolas municipais e logo em seguida ele vai implantar um projeto que nós do Avantes defendemos, que nós pedimos que ele fizesse. Período integral até o 5º ano para a criança passar o dia todo na escola, o pai trabalhar, ele ter esporte, ele ter aula de reforço, enfim. Ele tem um pouco de dificuldade de comunicação. Então eu vou te citar outro exemplo. 29 milhões ele vai abrir uma licitação aí para recapear todas as avenidas, vai começar para recapear todas as avenidas de Piracicaba. Com aquela massa asfáltica nova. Você veja, antes era o caminhão que jogava o pedregulho lá e passava um rolo em cima. Ele conseguiu, depois de 1 ano e meio, fazer a licitação. Hoje estão abrindo o quadrado, jogando em um caminhão aquecido, fazendo... o tapa-buraco que a chuva próxima não vai tirar como era. Quer ver outra coisa? Acabou de entregar, ou está entregando, milhares de notebook para criançada. Eu vi. E não interessa se é da comunidade, se é da quebrada, se é isso, se é aquilo. Entregou. Emprego, geração de emprego, você pega aí a Klabin, 1 bilhão e tal, a Cosan ia investir na Malásia, tal, o Júnior Guidotti, que é um excelente secretário junto com o prefeito, estão segurando, emprego, agora estão abrindo uma nova área para construção de empresas, tipo um distrito industrial, que é Uninoroeste, a estrada que liga São Pedro a Piracicaba São Pedro. Então, desculpe, eu já vou terminar essa pauta. Sim. As pessoas acostumaram a seguir as narrativas dizendo nada funciona, nada presta, nada isso, nada aquilo, e veja como que a cidade está sendo transformada. Então a gente precisa olhar o lado surpreender. Ele vai ser o prefeito do emprego e vai ser o prefeito. Olha só. Ele está pensando daqui a 10 anos. Para mim, o maior projeto social não é fazer mágica com os dedos, não é pagar cachaça no boteco. O projeto maior social vai ser educacional, onde a criança vai ter um reforço escolar e vai praticar esporte na escola. Então, eu acho que quem está em casa ouvindo, vocês da imprensa têm uma responsabilidade muito grande em levar isso também, é que essa onda negativa de que tudo está errado, de que nada funciona, que ninguém faz nada, isso é uma narrativa que só prejudica nós mesmos. Só para quem quer vender lenço, né, Brito? A gente aqui, eu também concordo com você. 13h32, Pedro Marcílio,
boa tarde, uma ótima semana. Caterpillar, boa notícia, Piracicaba crescendo. Inclusive, isso que o Brito falou, eu reuni com alguns amigos políticos, eles falaram, Jairinho, poxa, vai vir uma Klabin pra cá, o prefeito agora precisa se preocupar onde que vai encontrar casa e emprego, porque vem gente de fora, aí deveria priorizar quem está aqui, formar os futuros trabalhadores em Piracicaba. Nós estamos com a faca e o queijo. Tudo bem, Pedrão? É isso aí, Jairinho. Eu acho que esse recado é muito importante. Eu acho que mais do que o nosso convidado colocou hoje, o Brito colocou, nós precisamos ter uma agenda positiva. Sim, tá? sim. Nós precisamos ter uma agenda positiva e aparentemente o que está acontecendo com o nosso município aqui é positivo. Então, a gente precisa acreditar e parar de ficar rosnando nas portas aí, que não vai levar a lugar nenhum. Como diz meu amigo empresário Marcelo Delias, o Brasil é muito maior do que qualquer buraco que você queira colocá-lo. É isso aí. Valdir, 13h33, tem um destaque em 20 segundos, Valdir? Sim, reforçando a notícia, Jairo, a Caixa Econômica começa a pagar o Vale Gás no valor de R$110 a partir de amanhã. Muito obrigado. Brito, quem quer falar com você? Tem uma rede social, tem um Facebook, o seu perfil? Tem, a minha fanpage tem meu WhatsApp pessoal linkado direto, que é Edivaldo Brito. Você sabe que o Pedro foi escrever seu nome cedo, ele escreveu Edivaldo com o D mudo. É o D mudo. Não, mas o seu é com o D não mudo ou mudo? D mudo. É que caiu num outro. Edivaldo Brito é dono da FMU do Rio de Salvador, é um negrão que foi... Não fale isso que você vai ser preso. Não, mas não fale isso que você vai ser preso. Ele foi vice-prefeito, ele é dono da FMU, é Edivaldo Brito. Você é amigo dele, né? Você é amigo dele, né? Que bom. Hoje tá dando medo de falar de amigo, daqui a pouco outro vai preso. Sabe aquela música, lá vem o negão descendo a ladeira, proibido de tocar na rádio, que eu tô com medo de ser preso. Exatamente. Vem aí o Celso Meloto com boa tarde e alegria, amanhã a gente volta. É um negão cheio de paixão. É um negão gemendo de paixão.